Letícia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o ponto, a reta e o plano. Você sabe o que é uma ideia intuitiva? É uma ideia imediata, aquilo que nós percebemos de forma instantânea. Na geometria, algumas ideias são intuitivas. São elas o ponto, a reta e o plano. Nós podemos ver representações do ponto, por exemplo, em um céu estrelado. E da reta, nós podemos ver em um fone esticado. Já do plano, nós podemos ver em um campo de futebol. Para entender melhor, vamos ver os exemplos a seguir. Temos aqui pontos A, B, C e D. Percebam, os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Por outro lado, temos também retas. As retas, por sua vez, são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Vejam, temos aqui a reta F e essa é a reta G. As retas, elas são infinitas. Vejam, eu posso continuar para qualquer lado. As retas nunca vão acabar. Isso significa que quando colocamos uma reta no papel, estamos representando apenas um pedaço dela. Da mesma forma, temos o plano. O plano pode ser visto dessa forma. E ele também é infinito para todos os lados. Vejam, se eu continuar indo para cá, o plano vai continuar infinitamente. Assim ocorre com os demais lados do plano. Como nós acabamos de ver, o ponto nós indicamos com letras maiúsculas, a reta com letras minúsculas. A reta e o plano são ilimitados. O que nós não vimos é que o plano nós representamos com letras minúsculas do alfabeto grego. Exemplo, alfa, beta e gama. Isso quer dizer que nós vamos ficar mais ou menos assim. Temos aqui exemplos, certo? O ponto A, com letra maiúscula, a reta R e o plano alfa. É importante nós sabermos o seguinte. Por um ponto qualquer, passam infinitas retas. Aqui temos o ponto P, que passam infinitas retas. E por dois pontos, passa uma e somente uma reta. Veja, A e B só passa uma reta. Vamos ver melhor isso a seguir. Por um ponto, por exemplo, A, passam infinitas retas. Vejam, por esse ponto A aqui, nós temos essa reta, essa. Enfim, percebam, são infinitas retas que passam por A, em todas as inclinações possíveis, certo? Já por dois pontos, por exemplo, D e A, nós temos que passa só essa reta aqui. Veja, por B e C, só passa essa reta. Da mesma forma que por A e E, só passa essa reta. Posições relativas de duas retas em um plano. As retas elas podem estar em várias posições, e isso vai classificá-las em três coisas. A primeira delas é paralelas. Elas são paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum, e elas são representadas com R/S. Elas são concorrentes quando elas têm apenas um ponto em comum, e elas são representadas por RXS. E elas são coincidentes quando elas ocupam a mesma posição. Vamos ver melhor sobre isso a seguir. Para que vocês entendam melhor, veja, temos aqui a reta F que passa por B e C. E queremos traçar uma reta que passa por D e E. Traçamos. Essa é a reta G, a preta, e a F é a reta vermelha. Vejam, elas ocupam o mesmo espaço. No entanto, elas são retas diferentes. Uma passa por B e C e uma passa por D e E. Lembrem-se, por dois pontos passa uma só reta. Mas como elas ocupam o mesmo espaço, temos duas retas coincidentes. Agora, se fizermos uma reta que passa por F e H e uma reta que passa por G e I, temos que essas retas são paralelas. Por quê? Elas não têm nenhum ponto em comum. Vejam, percebem? Nenhum ponto em comum elas têm. Nós podemos continuar infinitamente e elas não terão nenhum ponto em comum. Por isso, elas são paralelas. Já, por exemplo, a reta H, que seria essa, e a reta F e G, que seria essa, elas são retas concorrentes, porque nós temos um ponto aqui em comum entre essas duas retas. Veja, para ela ser concorrente, um ponto em comum
elas precisam ter. Por exemplo, vou criar uma reta aqui. A reta GE. Essas retas, essa reta e essas aqui são concorrentes, porque nós temos um ponto com elas em comum. É importante vocês verem que as retas são infinitas. Por isso, se eu criar, por exemplo, uma reta dessa forma, elas ainda assim são concorrentes. Mesmo que nós não vemos um ponto aqui, se nós continuarmos, aqui tem um ponto em que elas concorrem. Vamos falar agora sobre semirreta e segmento de reta. Vejam, nós temos aqui a reta R. Ela contém os pontos A e B, e por isso pode ser chamada de AB com uma setinha para os dois lados, porque a reta ela é infinita para os dois lados. Aqui, nós temos uma semirreta. Por quê? Ela não é infinita para os dois lados, ela só é infinita para este lado. E ela é chamada de AB com uma setinha só para um lado. Por esse motivo. Aqui temos a semirreta BA, porque ela só é infinita para este lado. Ela começa em B e termina em A. E temos uma setinha só para um lado. Aqui temos um segmento de reta. O segmento de reta, ele tem início e fim. Ele começa em A aqui e termina em B aqui. Por isso, nós não temos nenhuma setinha em sua representação, porque ele é só um pedaço. Os segmentos de reta podem ser consecutivos e colineares. Eles são consecutivos quando dois segmentos têm uma mesma extremidade em comum. Como assim? Por exemplo, BD e DE são consecutivos, porque eles têm D em comum. AB e BD também são consecutivos, porque eles têm B em comum. E temos os colineares. Colineares são dois segmentos que estão em uma mesma reta. Por exemplo, DE e EF estão nessa mesma reta aqui. Outro exemplo, BE e EF estão nessa mesma reta, certo? Para finalizar, vamos ver exemplos de segmentos de retas e semirretas. Vejam, aqui temos a semirreta AB. Aqui temos a semirreta CD. Essa semirreta tem origem em A e passa pelo ponto D. Ela é infinita para cá. Essa semirreta tem origem em C e passa pelo ponto D. Ela é infinita para cá. Certo? Temos agora segmentos. Veja, segmento EF e segmento GH, por exemplo. Esses segmentos não são nem colineares, nem consecutivos. Já esse e esse são exemplos de segmentos tanto colineares quanto consecutivos, porque eles estão na mesma linha e eles têm um ponto J em comum. Mas, por exemplo, esse segmento e esse segmento, eles são consecutivos, porque eles têm o ponto M em comum, mas eles não são colineares, porque eles estão em duas retas diferentes. Bom, e essa foi a nossa aula. Quero agradecer a todos e até a próxima.